Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast com o apoio da WD, nosso parceiro aqui. E nosso podcast de hoje é sobre administração condominial e a tecnologia aplicada para a gestão de condomínios. Isso mesmo. Eu sou o Márcio Machado, criador de conteúdo digital, e hoje eu estou com duas visitas ilustres. O meu amigo Felipe e o meu amigo Cristiano. Felipe, abre o nosso podcast e faz as honras de se apresentar para o nosso público. Muito obrigado. Boa noite, Márcio. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou o Felipe Cassapo, diretor do Lelo Lab, o Laboratório de Inovação da Vida em Comum da Lelo. A Lelo, maior administrador de condomínio da América Latina, administrando mais de 3.500 condomínios e impactando a vida de mais de 2 milhões de pessoas. É uma honra poder estar aqui com vocês hoje e debater o tema da tecnologia dos condomínios. Bacana. Cristiano? Tudo bem? Eu sou o Cristiano, sou gestor de projeto, trabalho na Intelbras há 16 anos já, faz um bom tempo, né? Hoje eu atuo no segmento de building, a gente chama, trazer mais português, né? De condomínios, de consultora, todo esse dia a dia que é focado principalmente aqui nos condomínios, né? E estou aqui para bater esse papo aqui com o Felipe, para a gente ver o que a gente pode trazer de mais soluções para o dia a dia do condomínio. Bacana, sejam muito bem-vindos, bem-vindo pessoal para o nosso podcast. E para começar, a gente quer falar do papel da tecnologia na rotina dos condomínios. Hoje não tem mais como fugir da tecnologia, né? Ela está em todo lugar, no acesso, na comunicação, na gestão de acesso e também na gestão de condomínios. Felipe, para começar, como a tecnologia tem impactado no dia a dia, né, na gestão dos condomínios? Perfeito. Então, primeiramente, precisamos entender o que é condomínio, o que é tecnologia. O condomínio, esse é um ambiente sagrado de convivência, onde cada um de nós cria suas famílias. Cria suas famílias para transferir os seus valores, para viver em harmonia com o seu vizinho. O condomínio, como o nome indica, é um ambiente de convivência. Tecnologia é a cristalização de uma ideia nova. Hoje nós vamos falar de tecnologia da informação e comunicação, mas pense que a biotecnologia pode também melhorar a vida do condomínio. Como? Implantando uma horta urbana. Falando agora em tecnologia da informação e comunicação. Informação é tudo para que os vizinhos possam interagir. Interagir dentro do condomínio, interagir ao entorno do condomínio e assim simplificar o seu dia a dia. Pense numa entrega. Uma entrega chega. Se eu tenho, por exemplo, para dar apenas um exemplo, um sistema de IoT, né, de Internet das Coisas, que permite receber automaticamente essa entrega, armazenar essa entrega num locker, né, numa caixa inteligente, para que eu possa obter essa entrega. Obviamente, eu simplifiquei a minha vida e assim melhorei a minha qualidade de vida. E facilitou também a interação entre a entrega chegar no seu cliente, né? E hoje a Lelo, ela possibilita isso e possibilita também a comunicação entre todo esse sistema, né? Agora, Cristiano, o que a Intelbras, né, tem a oferecer junto com a Lelo para a gente conseguir fazer essa gestão com mais precisão e mais assertividade nos condomínios no Brasil? Eu até complementando aqui, né, o Felipe disse, né, eu acho que a tecnologia hoje no condomínio, ela está muito presente até para sanar aquelas falhas operacionais que às vezes o humano não consegue cobrir 100%, né? Então a gente sabe que tem condomínios que tem muito serviço humanizado, muito serviço humano, tem condomínios que são mais autônomos, né? Mas o papel da tecnologia nesse sentido, ele está para fazer com que essa parte operacional, ela cada vez mais fique mais presente com uma entrega mais 100%. A Intelbras, ela está aqui com soluções desde controle de acesso, câmeras com inteligência, com IA, ou até alguns aplicativos que podem estar integrados com sistemas que podem estar integrados com aplicativos da gestão do condomínio para auxiliar nessa entrega de tecnologia do dia a dia do condomínio, né? Aquilo que acontece no dia a dia, na vida real. Bacana. O exemplo que o Felipe deu do Locker, né, é um complemento da tecnologia que já vem de fora. Por exemplo, eu já fiz a compra lá com um aplicativo e estou acompanhando, né, essa mercadoria, esse produto chegar até o meu condomínio. E acaba ali, né? O ponto externo acaba ali, daí vem a tecnologia que a Lelo implementa dentro dos condomínios, né? Eu recebo a notificação ao Márcio, sua encomenda está no locker tal, eu recebo um código que eu tenho total segurança que a mercadoria está lá e só eu posso retirar. Isso aí é bacana, isso aí já é além de ser tecnologia, é experiência e qualidade de vida. Não tem aquele estresse de ter alguém em casa. Isso, quem vai receber a minha encomenda, né? Não é todo condomínio que tem ali o zelador, né, para receber. Tem que ser uma pessoa maior de idade.
Então isso aí já tira uma dor de cabeça a mais, como o Felipe falou, é qualidade de vida dentro de um condomínio. E falando também dos benefícios, né, a implementação desse sistema tem vários benefícios para síndicos, administradores e moradores, né? Então, pode explicar um pouquinho para a gente, Felipe, quais são esses benefícios para esses três grupos de usuários? Claro, primeiramente, para que a tecnologia seja aliada do condomínio, a tecnologia precisa ser aliada das pessoas, pois um condomínio é feito de pessoas. Então é muito importante pensar em todos os públicos. Aqui você destacou públicos por tipo de atuação. A gente vai ter o síndico, que obviamente tem a responsabilidade legal pelo condomínio e, consequentemente, precisa ter acesso a todas as informações financeiras, todas as informações operacionais do dia a dia do condomínio. E aqui dou um exemplo de uma tecnologia particularmente interessante para o síndico, que é o mapeamento e rastreamento das manutenções do condomínio. Imagina quando você consegue colocar isso aqui em formato de um aplicativo que permite efetivamente você fazer um acompanhamento de custos, manutenção preventiva, coletivas. O segundo público do qual você falou, obviamente, é o público do morador. E aí o morador, a gente já deu um exemplo de um locker inteligente, mas a gente poderia também falar de um sistema de portaria que permite reconhecer o morador, reconhecer as pessoas que junto com o morador têm acesso, obviamente, a essas unidades, esse apartamento. E aí a gente tem que falar também da nossa administradora de condomínio. No nosso caso, a Lelo é uma administradora muito digitalizada, mas digitalizado com ternura. O que significa digitalizado com ternura? Significa que, além da tecnologia, falando em inteligência artificial, falando em digitalização, falando em portal, falando em aplicativo, o que sempre nos preocupa, o que é o mais importante para nós são as pessoas, interagir com as pessoas, de forma humana com as pessoas. Então a tecnologia ela é um mediador de relacionamento para que possamos atender melhor as pessoas. E se esse benefício, né, ele não está totalmente atrelado àquilo que o morador precisa do dia a dia, se ele não é transferido, se ele não é convertido num benefício real, a tecnologia não vai servir para nada, né? O morador tem que perceber isso, né? Que aquilo está ali para o bem dele, para o benefício dele, né? Para tornar o dia a dia dele muito mais fácil. Claro, e vou te dar um exemplo aqui que eu acho que ilustra bem como a tecnologia deve, antes de mais nada, olhar para as pessoas. A maior parte das pessoas cada vez mais vão viver longe, vão envelhecer com qualidade de vida. Uma coisa é um jovem de 22 anos usar um portal no seu telefone celular para poder receber uma encomenda. Agora vamos pensar nessa pessoa um pouco mais idosa, de 75 anos, de 80 anos. Novamente, a tecnologia que tem que olhar para as pessoas. Eu até diria, a tecnologia tem que se tornar tão transparente, tão acessível, que ela desaparece ao olho do humano. É usar de forma extremamente simples e transparente. É a gente democratizar a tecnologia, né? Desde uma pessoa, desde uma criança até o idoso, usar com a mesma facilidade, a mesma praticidade, melhorar a vida dessas pessoas de forma democrática. Portanto, tecnologia é pessoas. Exatamente, Cristiano. E Intelbras, o que a Intelbras tem de benefícios? O que o cliente ganha? O que o usuário ganha? O síndico ganha? E as administradoras ganham com as soluções Intelbras? A gente está cada dia mais, né, tentando fazer com que os nossos produtos se transformem em soluções, que elas sejam soluções que realmente estejam sanando uma dor, seja do usuário morador, do usuário funcionário do condomínio, do usuário síndico, do usuário administrador do condomínio. Então, todas as nossas tecnologias, os nossos produtos, a gente acaba fazendo com que eles se conversem e seja um benefício, uma tecnologia que vai ser usada de forma democrática, como a gente falou aqui agora, né, no dia a dia desse usuário. A gente até se limita, quando vai falar nesses papos aqui, a não falar especificamente do produto A, B, C, D, né? Porque aí é uma sopa de letrinha de tecnologias. A gente gosta sempre de falar de dores e soluções. Né? O que eu vou conseguir fazer com que o meu acesso de pedestre seja mais fácil? O meu acesso de veículo vai ser mais transparente, quem entrou, quem não entrou. Então, esse tipo de coisa que a Intelbras está preocupada. E quando a gente fala, né, de acesso fácil para pedestres, para quem? Né? Para todos os pedestres, né? Para todo mundo ter a maior facilidade. Uma pessoa que, como o Felipe falou, mais idosa, que vai entrar mais devagar no portão, o portão ser automatizado, tem aquele sensor que vai entender que aquela pessoa está ali ainda. Então você vai humanizar, né? Democratizar a tecnologia de forma humana, utilizando toda a tecnologia, toda a solução que a Intelbras tem para oferecer
para esse cliente. Eu acho que podemos ir, inclusive, bem mais longe nesse raciocínio, reconhecendo que todas as pessoas são importantes. A gente não falou aqui do cadeirante, Exato. a gente não falou aqui da pessoa cega, a gente não falou aqui da pessoa surda. Como a tecnologia, efetivamente, com transparência, com acessibilidade de forma democrática, pode permitir a qualquer pessoa obter o melhor da vida, porque condomínio é vida. Exatamente. E, Felipe, falando, né, desses condomínios, dos benefícios para o condomínio, hoje, a gente pensando em tecnologia, é um diferencial para gerir um condomínio? Com certeza, toda a tecnologia vem necessariamente para melhorar a vida das pessoas, cada um no seu perfil, no seu papel específico no mundo condominial. A gente falou bastante sobre o papel do síndico, sobre o papel do morador, mas eu acho que cabe também a gente olhar um pouquinho, expandir o olhar do condomínio no contexto do seu bairro, condomínio no contexto da cidade. Como, através da tecnologia, nós podemos integrar dados da cidade com dados do condomínio para melhorar a vida das pessoas. A gente estava falando do cadeirante, a gente estava falando da pessoa caminhando, e por que não pensar em tecnologia que integra dados da cidade com dados do condomínio para facilitar, inclusive, questões de entrada, saída, horários, coworking, várias possibilidades que, afinal de contas, vão permitir ao condomínio ser uma célula regenerativa dentro do contexto do bairro e da cidade. E, Cristiano, estendendo a pergunta para você, né? Falando de Intelbras, a tecnologia é um diferencial competitivo na hora de fechar um negócio, fechar um projeto? Para todo mundo, seja para a Intelbras, seja para a administradora, seja para quem vai estar ali no dia a dia do condomínio, modernização. A proposta moderna apresentada por quem vai estar administrando esse condomínio, eu acho que ela não pode fugir disso. Então, eu acredito muito que as soluções apresentadas pela Intelbras, essas parcerias com os administradores, elas podem modernizar e agregar mais valor no dia a dia desses condomínios. E, Felipe, você concorda que o síndico que possui a tecnologia, né, ele tem mais chance de ter uma aceitação melhor num condomínio, como for, por exemplo, assim, uma reeleição, por exemplo? Um síndico que aborda a tecnologia, utilizando a Alelo para fazer isso, ele tem uma vantagem a mais para uma possível reeleição? Eu acho que a questão não é possuir a tecnologia, a questão é compreender a tecnologia e colocar a tecnologia a serviço das pessoas. Uma coisa é eu ter acesso à inteligência artificial, muito bem. Agora, o que exatamente a inteligência artificial proporciona no dia a dia para melhorar a qualidade de vida dos moradores? A partir do momento que eu uso a inteligência artificial para facilitar, por exemplo, o acesso a áreas compartilhadas de uma maneira mais justa, com maior equidade, por exemplo, aí tem uma tecnologia que permite efetivamente não só ser utilizada, mas principalmente ser colocada a serviço dela. E esse é o grande diferencial do síndico. O síndico é uma pessoa que tomou a decisão consciente de se colocar a serviço da sua comunidade. E, obviamente, trazer tecnologias de diversos tipos. A gente poderia falar de placa solar, a gente poderia falar de mobilidade elétrica, a gente pode falar de muitas coisas. Colocar a tecnologia a serviço do bem-estar dos moradores, isso sim é um diferencial para o síndico. E é um grande diferencial, né? Com certeza é isso. E, Felipe, não, Cristiano, a gente está na reta final aqui do nosso podcast. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas como no nosso caso aqui a gente tem que resumir de forma para o cara entender, né, para o usuário que está ouvindo o nosso podcast entender de forma mais compacta, as suas considerações finais, assim, eu quero implementar uma solução para administrar um condomínio, uma solução mais prática, o que a Intelbras tem para oferecer para esse cara e onde ele vai encontrar esse tipo de solução. Sim. Eu ia até só fazer um gancho, né, com aquilo que você estava falando anteriormente, sobre como é que o síndico vai usar tudo isso, né? Eu acho que o síndico, claro, né, existem vários tipos de condomínio hoje no Brasil, né? E o síndico ele tem que entender a sua realidade. A história de onerar o condomínio apenas por onerar, apenas por colocar tecnologia, o síndico também tem que ser cauteloso nisso aí, né? Mas ele não pode fugir de deixar o seu ambiente mais tecnológico. Então, o que a gente sempre sugere é que ele vá pelas tecnologias de formas escaláveis. Ou seja, não vai colocar tecnologia no condomínio inteiro agora, comece pela portaria. Depois vai para o controle de acesso veicular. Depois, sabe, ele vai fazendo as coisas de forma escalável e aí ele não vai onerando o orçamento dele do condomínio, mas também não foge de deixar o condomínio tecnologicamente pronto para as dores do dia a dia, né? E a Intelbras está aí para ajudar em tudo isso. A gente
está fazendo bastante materiais para ajudar esse síndico a entender aquilo que ele pode usar no seu dia a dia, para ele compreender melhor, para ele também bater na porta da Intelbras, dos nossos representantes, nas nossas revendas, nossos distribuidores, para que ele consiga entender como é que funciona o seu dia a dia e aplicar a melhor solução no seu condomínio. É utilizar a tecnologia de forma gradativa, né? E hoje a Intelbras tem soluções para o cliente já utilizar o que ele tem e começar a implementar aos poucos as tecnologias para aí sim, né? Ir trocando os analógicos por os digitais, por os IPs e assim por diante, de forma devagar, de forma escalonada. E Felipe, a sua dica, né? Você tem de dicas para dar para esse síndico que quer começar, né? Usar a tecnologia de forma mais estratégica para entrar em condomínios? Perfeito. Primeira coisa e a mais importante, ouvir a comunidade, ouvir o morador, ouvir as suas dores, as suas demandas, o que realmente agregará valor a essas famílias que querem, antes de mais nada, viver num ambiente de paz, num ambiente de segurança, num ambiente de tranquilidade, num ambiente de colaboração, num ambiente de apoio mútuo. Então a tecnologia efetivamente fará sentido no condomínio a partir do momento que existe um ambiente de escuta em que o síndico se coloca a serviço da sua comunidade para que a tecnologia efetivamente agrega valor aos moradores. E dessa maneira, né, conceitualmente, a gente sai da famosa visão de indústria 4.0, onde a gente quer digitalizar processos e produtos, para o conceito japonês de sociedade 5.0, onde a tecnologia serve os objetivos de sustentabilidade. Quais são os grandes objetivos de sustentabilidade? Descarbonização da economia. Por exemplo, então vamos pensar em tecnologia para descarbonizar a economia? Como? Aí vou implementar dentro do meu condomínio um acesso a veículos elétricos com carregamento elétrico e usarei a digitalização, as TICs, né, tecnologia da informação e comunicação, para individualizar, por exemplo, a cobrança de uso de luz, né, de energia elétrica no carregamento do veículo elétrico. Usarei a tecnologia da informação para balancear a carga elétrica de todo o meu prédio para que não haja sobrecarga elétrica em função do uso de veículos elétricos. Para isso, você vai usar a inteligência artificial para balancear a carga, por exemplo, dentro do seu prédio. Então, aqui eu estou usando conceitos de IoT, de inteligência artificial, de transformação digital, mas sempre com um objetivo que é melhorar a vida das pessoas. E aqui, especificamente, falando de descarbonização da economia por meio da mobilidade elétrica. Assim como utilizar, né, painéis solares nos próprios condomínios, Perfeitamente. Além de reduzir o custo da energia, você também torna o condomínio mais sustentável. Perfeitamente. Para uma comunidade Essa é a chave. inteira, né? A chave é olhar a tecnologia como uma grande oportunidade de atender os desafios do século XXI. Descarbonização, economia de água. Pense numa tecnologia que permite economizar água. Pense na sua piscina como um IoT conectado online, permite monitorar a sua piscina e assim, por exemplo, fazer economias de cloro, do cloro que você envia na sua piscina, de aquecimento. Quer aquecer o tempo todo, você precisa só aquecer em certos momentos. Então você faz o quê? Coloca um IoT, conecta isso aqui online, o morador consegue ver online o que está acontecendo e aí você economiza energia, você economiza água. Então sempre a gente tem que, na nossa humilde concepção, olhar a tecnologia a serviço das pessoas e a serviço dos grandes desafios do século XXI. Muito bom, muito bom. Suas considerações finais também, Cristiano. É isso, eu acho que o recado é esse, né? Pensar em soluções que podem agregar no dia a dia do condomínio, da comunidade, trazendo uma vida mais fácil e sanando mais dores. Muito bem, Cristiano. Muito obrigado também a presença do Felipe. Muito obrigado pela honra. Parabéns à Intelbras por esse trabalho maravilhoso de ouvir e levar conhecimento para as pessoas. Muito obrigado. Obrigado também, Cristiano. Eu sei que a gente tem assunto para falar durante horas aqui. O tempo é curto aqui. Quero agradecer você que ficou até o final aqui do nosso podcast de soluções tecnológicas para a administração de condomínios. Tenho também o apoio da WD, nossa parceira aqui no nosso podcast. Muito obrigado a você e até a próxima.